Alório foi um grande processualista italiano, né? Um grande processualista italiano do século XX, e ele tem vários livros, artigos. Um deles é sobre a teoria do ordenamento jurídico, onde ele vai trabalhar especificamente a ideia da jurisdição. Então, Alório era um defensor de que haverá atividade jurisdicional quando houver a produção da coisa julgada material. Toda decisão do juiz que produzir coisa julgada material será considerado um ato jurisdicional. A coisa julgada material, ela é definida por várias palavras. Por exemplo, vocês viram no conceito do Marinoni, que é aquela atividade exercida pelo Estado de maneira definitiva. Então, colocando a palavra definitiva, eu invoco, eu adoto a teoria de Alório. Né? Por quê? Porque a definitividade ou a imutabilidade, há autores que vão definir a jurisdição como aquela atividade do Estado, através da qual os atos do Estado, né, são imutáveis. Então vejam que também invoco e também adoto a ideia de Alório da produção da coisa julgada material, né, como elemento definidor de um ato jurisdicional. Para a Alório, as sentenças do artigo 485, as terminativas, quando não resolve o mérito, não produz coisa julgada material. Não produz. E, portanto, em não produzindo coisa julgada material, não poderá haver atividade jurisdicional. Por isto que para Alório também as sentenças do 485 não são atos jurisdicionais. Por quê? Porque quando não compõe conflito, veja que essas teorias se complementam. Quando não compõe conflito, Canelucci, não há substitutividade que eu venda. E, portanto, não haverá imutabilidade. Tá? Imagine a seguinte hipótese. Vamos lá para o 485, que diz o seguinte: o juiz não resolverá a petição inicial, por exemplo, quando o processo, inciso segundo, quando o processo ficar parado mais de um ano por negligência das partes. Então, imagine que o autor deixe o processo parado por mais de um ano. Desculpa. O juiz intima ao autor dizendo, olha, tu tem que dar andamento. Te dou 15 dias para te dar andamento. O autor não dá andamento. E o juiz, então, extingue o processo por inércia do autor. Está lá? 485, inciso segundo. Acabou o processo. Muito bem. O autor vai pagar as custas. Perfeito. Um mês depois, pergunta, o autor pode entrar com a mesma ação, fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, copiando identificação, então troca a data, ou pode nem querer trocar a data. Ele pode entrar com a mesma ação, cobrando a mesma coisa? Pode. Pode. Por que ele pode? Porque o juiz não compôs a lide. Não houve substitutividade. Ou, se quiserem, Alório, aquela decisão anterior não produziu coisa julgada material, porque não resolveu o mérito. Ele não disse se o Darcy tinha razão ou não de receber aqueles 5 mil, por exemplo. Ele não disse isso. Ele simplesmente extinguiu o processo porque o Darcy deixou parado mais de um ano. Então, não houve atividade jurisdicional. Consequentemente, o Darcy pode propor a mesma. Por quê? Porque não houve coisa julgada material, segundo Alório, porque não houve composição da lide, segundo Canelucci, e porque não houve substitutividade, né, segundo Chiovenda.
Portanto, não haverá atividade adicional nas hipóteses do 485. Certo? Vejam que essas teorias se complementam, mas cada um tem um elemento definidor da atividade jurisdicional.